Oi, bom dia. Hoje já vai iniciar assim, né, com espectador. Que alegria. Os planos era colocar essa live no YouTube, porque lá eu consigo compartilhar com mais pessoas. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso, porque como minha conta, né, do Instagram atualmente é fechada, eu só consigo compartilhar com quem tá na minha conta. E aí lá no YouTube, que é aberto, né, eu consigo compartilhar com mais pessoas. Só que eu tô fazendo tentativas, né? Da outra vez eu tentei colocar pra rodar, ele não rodou. Precisava fazer umas configurações, eu fiz dessa vez, eu tava tentando fazer, né? Da forma lá que me ajudasse, mas enfim, uma hora vai dar certo. Mas é engraçado, né, que a gente planeja umas coisas e as coisas saem completamente diferentes do que a gente planeja. Não que vá sair de um jeito pior, né? Depois a gente muitas vezes entende que aquele jeito que a gente planejou, né, não era o mesmo jeito que Deus tinha planejado, mas tá tudo bem. Inclusive hoje eu planejei, sabe, tá num jardim com vocês, não o jardim da minha casa, que hoje eu não tô em casa, mas um outro jardim bem diferente, mas, né, também não saiu como esperado. E aí eu vou fazer de dentro do carro mesmo, porque até me recordou, sabe, que foi nesse espaço, nessa privacidade, que é como se eu tivesse vivido naquele versículo, sabe, que diz que entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor teu Deus, porque aquilo vai ficar no secreto e Ele, né, vai te honrar depois. E muitas vezes o carro, não esse, né, o outro, inclusive, mas ele foi o meu quarto secreto, onde eu pude desfrutar da presença de Deus. E aí, hoje, né, depois de ver muitas coisas, eu separei um salmo para a gente poder meditar um pouquinho. Eu vou tentar não demorar, para também não tomar muito tempo, né, de vocês. E eu vou até colocar aqui mais ou menos só para ter uma noção do tempo. Mas o Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quantas vezes a gente passa por situações na vida que a gente não vê saída, né? A gente olha para um lado, olha para outro e não encontra uma solução para o nosso problema. Eu posso dizer que nessa aventura, né, que eu tenho vivido nesse 1 ano e pouquinho, vários momentos eu olhava ali situações em que eu ficava tipo, Senhor, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E por mais que tivessem pessoas muito queridas ao meu redor, sabe? Orando por mim e me dando palavras de confiança, de apoio, sabe? Você fica naquela de que você não encontra saída. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas foi assim bem constante e frequente, né? Coisas que eu não via solução. E depois, sabe? Depois de estar no meu quarto secreto, ou aqui nesse ambiente, ou na minha casa, né? Eu vou depois compartilhar com vocês aqui também
uma parte dessa intimidade, sabe? Porque eu tirei um local na minha casa para fazer como o meu quarto secreto. Por acaso é em um dos quartos lá de casa, né? Mas não precisa ser necessariamente no quarto, você pode ter um local ali, né? Particular seu. E foi quando, sabe? Eu parava intencionalmente para tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para anotar, sabe? Vocês vão ver depois, quando eu estiver em casa eu coloco aqui, para anotar os versículos assim que eram chaves para os momentos que eu estava passando. E eu fiz isso agora, né, nesse período, porque teve um tempo que aqui em Portugal também a gente estava muito aflito com algumas coisas e o Senhor me deu essa estratégia, sabe? De pegar alguns versículos, colocar num post-it mesmo e colocar em algum lugar para eu ver, porque aquilo ia me fazer lembrar das promessas de Deus e eu, quando eu estivesse aflita, ia conseguir ver e recordar, sabe? De que ia ficar tudo bem. E também tinha uma listinha de oração que eu tinha no quadro da minha sala junto com os imãs. E coisas já se realizaram e eu pude marcar ali o meu checklist, que eu adoro, né? Meus checklists da vida. E aí, depois, né, que eu comecei a passar por esse processo dessa mudança de mentalidade, eu tirei essas coisas que estavam na minha sala, coloquei nesse espaço no meu quarto e comecei a aprofundar isso. Porque antes eu até fazia, porque eu acho que, não me lembro se eu comentei na live anterior, acho que sim, que eu vivia momentos religiosos, sabe? De buscar a Deus só quando eu precisava. De não ter um relacionamento constante. E isso me prejudicou bastante, né? Porque muitas vezes a gente nasce, cresce ali dentro de igreja. Eu não fiz isso, né? Só quando eu já estava na minha adolescência que eu comecei, né, a descobrir esse mundo mais de relacionamento com Deus. E como eu tinha comentado, né, depois de um tempo eu virei assim a cabeça por conta de certas coisas e acabei que culpei Deus, né, de certa forma, mesmo sabendo que ele estava lá, mas é como se eu tivesse culpado Deus por coisas que eu passei na vida e vários outros pequenos detalhes, né, que talvez depois eu possa compartilhar. E nisso, eu vivia uma vida religiosa, né? Eu não vivia ali num relacionamento profundo com Deus, porque quando a gente vive todos os dias num relacionamento com Deus, a gente faz dele nosso amigo. E, enfim, eu só sei que aí eu coloquei, né? Montei esse pequeno espaço para mim lá em casa e comecei a buscar sem parar, sem cessar, todos os dias, sabe? E todos os dias Deus ia falando coisas diferentes comigo. E é quando você para, sabe? Que você coloca tudo nas mãos dele, que ele vai resolvendo as coisas. E por várias vezes eu cheguei e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu tomei tantas decisões erradas na minha vida, eu agi de forma tão errada comigo mesma, com outras pessoas, falei coisas que eu não devia, fiz coisas que eu não devia e perdi tanto tempo da minha vida, sabe? Vivendo de uma forma que agradava a mim mesma, sabe? Mas me distanciava de ti, então me perdoa por isso. Eu fiz escolhas que me trouxeram consequências depois, né? Porque a gente não consegue se livrar da lei da semeadura, não importa que a gente seja. E por isso que eu falo tanto aqui, né? Nas coisas que eu comento com vocês, porque eu passei por isso, sabe? E mesmo eu tendo me arrependido de coisas que eu fiz, eu não deixei de colher as coisas que eu plantei lá atrás. Então, todas as vezes que eu passava por uma situação difícil, Deus me lembrava, colha agora, você tem que colher, mas você está plantando coisas novas. E isso aliviava meu coração, sabe? Porque eu sei que Deus é justo. Ele não estava me fazendo aquilo porque Ele queria me fazer. Eu tinha feito comigo mesma. E aí, nesse processo, né, nesse dia a dia,
o Senhor foi me mostrando estratégias. Outra coisa que me ajudou muito também, né? Além dessas paradas intencionais de ler, de buscar, de pegar louvores, sabe? E escutar, foi a questão do jejum. Às vezes a gente acha que o jejum, ele é uma barganha com Deus. Eu sempre tratei a minha vida inteira jejum com isso, e eu tenho aprendido exatamente nesse período agora, né, digamos assim, inclusive nos últimos meses, sei lá, semanas. Eu tenho aprendido, sabe, que jejum não é uma barganha com Deus. Eu não vou parar, tipo aquelas promessas que a gente faz, Senhor, eu vou parar de comer aqui essa refeição, eu vou parar aqui de comer, sei lá, 24 horas que seja, para que o Senhor possa me dar aquilo que eu quero, né? Uma coisa específica. E não é assim que funciona. Não é uma barganha com Deus. E aí eu passei por uma situação muito, muito, muito difícil, que eu não conseguia ver saída nenhuma, e o jejum me ajudou, porque quando eu parei, sabe, de alimentar a minha carne e buscar alimentar o meu espírito, foi quando o Senhor me deu respostas em estratégias que eu poderia fazer para sair daquela situação. E eu sempre dizia, Senhor, eu não te culpo por isso, porque eu sei que eu estou passando, porque eu fiz do jeito errado. Mas, por favor, me ajuda a sair dessa situação, e eu quero, sabe, fazer coisas novas para poder colher coisas novas. E aí nisso a gente precisa, sabe, entender que coisas difíceis que a gente passa nessa vida, algumas vezes vão ser das aflições mesmo desse mundo, sabe? Às vezes a gente tá aqui numa boa, numa paz, e do nada acontece alguma coisa. E aí, enfim, né? Deus vai lá, também tá sempre com a gente e tudo mais. Mas muitas também das aflições que a gente passa nessa vida foi a gente que plantou. E aí eu tava no caminho aqui agora, né? E lembrei desse salmo. Nossa, como às vezes a gente, né, tem essas situações difíceis, e da onde é que vem o nosso socorro? O socorro vem do Senhor. Esse salmo veio, sabe, na minha mente, me dando a resposta. É muito engraçado, porque o salmista mesmo, né, ele faz a pergunta no primeiro versículo, e ele logo em seguida responde. Ele sabe, porque é uma estratégia, sabe? Para a gente poder passar por esses dias difíceis, é a gente, quando tá nos dias bons, buscar incessantemente a palavra do Senhor, para a gente poder se alimentar e guardar, sabe, no coração. Guardar no coração aqueles versos que falam ali com a gente, né? Que ele tem essa forma de falar com a gente. E guardar, sabe? Pegar aqueles versos e guardar. Esconder ali mesmo, dentro do coração. Porque quando os dias difíceis chegarem, são essas palavras, sabe? Que vão vir na sua mente. São essas palavras que vão te dar força, que vão te dar esperança. E foi o que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu estava ali passando por momentos difíceis, o Senhor falava, sabe? Fosse no momento que eu estava ali, ou intencionalmente esperando uma resposta, ou fazendo qualquer outra coisa da vida, né? Ou lavando uma louça, ou limpando a minha casa. E quando eu escutava um louvor, aquelas palavras pareciam que se destacavam, sabe? E eu sabia que era uma resposta de Deus para mim. Ou então quando eu estava ali lendo a Bíblia, porque ela é a palavra, a carta de Deus para nós. Então, quando eu estava ali, né, naquele momento, também vinha alguns versos específicos, vinha alguns textos que era exatamente a resposta do que eu estava precisando. Ou então até alguns vídeos também por aqui, né, no próprio Instagram ou no YouTube. Nossa, ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu tava assim, com o coração muito angustiado com algumas coisas, e eu falei, sabe, o Senhor, fala comigo, por favor, sabe?
E aí eu tava passando assim o Instagram, o YouTube, e aí apareceu, sabe, o assunto específico do que eu tava pedindo, né? E eu abri aquele vídeo foi um consolo para minha alma. Por isso que eu digo, sabe, invista seu tempo em coisas que agregam. Invista, pare para ouvir, sabe, coisas que vão te agregar, porque isso faz toda a diferença nos dias difíceis. Do mesmo jeito que o salmista sabia aonde estava, sabe, a força dele para passar por alguma situação que ele estava passando, é quando você intencionalmente pensa e investe nessas coisas que você também vai ter essa resposta. E meu reloginho tocou aqui, às vezes a gente vai falando e vai perdendo, né, um pouco ali da noção do tempo, mas não quero tomar muito seu tempo, eu só quero que você possa meditar e refletir sobre essa palavra, sabe? Que possa te abençoar de alguma forma. E que você nunca esqueça que, independente do dia, da hora, do momento que você esteja passando na sua vida, o Senhor vai ser o seu socorro. É só você buscar. É só você ser intencional em buscar isso. Ele está disponível. Deus nunca se afasta da gente. Nunca. Nunca. Ele é cheio de graça, de misericórdia, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente virando as costas para Ele, mesmo a gente até achando que Ele nem existe, né? Muitas vezes a gente até acha que história de Deus nem existe. Mas, ainda assim, Ele se importa com você. Porque Ele não precisa do seu amor para te amar de volta. Ele simplesmente ama você, né? Nós fomos criados para a glória dele. E Ele nos fez perfeitamente, cada um de nós, cada um com a sua coisa específica, sabe? Então não se esqueça disso, que independente de qualquer coisa, o Senhor está disponível para você. Não vire as costas, sabe? Busque, porque Ele se deixa ser encontrado. Que Deus te abençoe e também vai ficar aqui gravado para as outras pessoas depois. Olha eu já ativando o filtro de novo, minha gente. Pelo amor de Deus. Beijinho pra vocês.